Boa noite. 2 de abril de 1910, nascia na cidade de Pedro Leopoldo Chico Xavier, o mineiro do século XX. 110 anos de trajetória de vida desse espírito está sendo comemorado dia 2 de abril. Um espírito experiente e estreitamente ligado ao cristianismo, que legou a maior contribuição mediúnica à doutrina espírita depois da codificação. A Semana Espírita Chico Xavier é uma homenagem do movimento espírita ao saudoso médium Chico Xavier, e nesta 20ª edição não pôde ser realizada em virtude das medidas adotadas para a contenção do coronavírus. Como as atividades da Casa Espírita estão suspensas, a programação da Semana Espírita também foi suspensa, nós estamos utilizando as redes sociais para levarmos adiante a nossa programação. Não poderíamos deixar passar em branco essa data de homenagens a Chico Xavier. Dessa forma, nós fizemos um recorte de algumas falas de Chico que nós encontramos na literatura, no Evangelho de Chico Xavier, uma obra do Carlos Bacelli, e o livro Meus Pedaços de Espelho, da doutora Marlene Nobre. São informações coletadas por esses autores que conviveram com Chico Xavier, que puderam partilhar com ele alguns momentos de confidências, de conversas, fizeram anotações, registros, e nós vamos comentar um pouquinho aqui sobre essas informações. O jornalista Javier Godinho, falando sobre Chico Xavier num determinado momento, disse: no futuro, extirpado o fanatismo religioso dos corações, expulso o egoísmo e o orgulho das igrejas, o historiador escreverá que viveu no nosso tempo Francisco Cândido Xavier, sob muitos aspectos, o mais fecundo profeta de todas as épocas. Infelizmente, vamos aguardar os séculos para que essa personalidade seja reconhecida em sua plenitude, embora ela já tenha um grande reconhecimento nos dias de hoje. Mas serão necessários realmente muitos séculos para que se absorva o conteúdo da obra de Chico Xavier, até que se esgote totalmente, porque Chico deixou psicografado 458 livros, e muitos desses livros ainda são desconhecidos no movimento espírita. Muitos frequentadores da doutrina espírita não conhecem as obras, muitos, às vezes conhecem de nome, mas estudo mesmo, aprofundar-se, não. Então, espera-se que os séculos que irão revelar toda essa potencialidade do Chico Xavier, e aí sim nós vamos, com certeza, valorizar, embora tanto tempo depois, a passagem desse nosso irmão conosco aqui na Terra. Chico era um médium notável. Perguntada certa vez se recomeçaria a tarefa caso fosse solicitado, respondeu: é claro que recomeçaria. Para mim, a mediunidade na doutrina espírita tem sido uma alegria. O que eu não sei é se os espíritos amigos estariam dispostos a recomeçar comigo. As minhas imperfeições são tantas. Então, era alguém que realmente amava o que fazia, amava a sua mediunidade e tinha como motivo de alegria aquele trabalho que ele realizava. Na sua humildade, ele dizia: eu não sei se os espíritos estariam dispostos a recomeçar comigo. Agora imaginemos um médium tão disciplinado. E ele dizia: as minhas imperfeições são tantas. Confesso a vocês que não vi o tempo correr. A única coisa que espero depois de minha desencarnação é a possibilidade de continuar trabalhando. Chico teve uma mediunidade grandiosa, muitos e muitos anos de trabalho dedicado à causa da doutrina espírita, e, no entanto, dizia: eu não vi o tempo correr. E ainda queria, sim, que se depois de desencarnar tivesse a oportunidade, gostaria de continuar trabalhando. Então, nessas conversas, sempre alguém questionava: Chico, como vai ficar a doutrina quando você se for? E aí Chico dizia: a doutrina espírita estará tão bem depois de minha desencarnação quanto estava antes, porque eu não sou pessoa com qualidades especiais para servi-la. Não me sinto uma pessoa necessária e muito menos indispensável. Na sua humildade, Chico dizia isso, mas nós sabemos que houve um antes e um depois de Chico, e que com certeza, depois que ele se fosse, haveria sim uma diferença no trabalho que ele realizava na presença constante, embora Chico não fosse aquele médium de estar fazendo palestras, visitando centros, nada disso, era muito recolhido no seu cantinho, fazendo o seu trabalho, mas com certeza alguém que deixou muita saudade, mas deixou suas obras, permanece vivo no trabalho que realizou durante o período em que aqui esteve, através da sua mediunidade. A doutora Marlene Nobre
que trabalhou cerca de 40 anos com Chico, muito próximo, auxiliando nas atividades no grupo espírita da prece, ela diz que todos que conviveram com Chico sabem que ele sempre foi duro e implacável contra os elogios, não os admitia. E diz que Chico dizia-se grama, pessoa sem importância, um burrico que transportava documentos importantes. Então ele se diminuía para que a doutrina crescesse. Ele jamais se colocava como uma pessoa importante, como sendo o seu trabalho algo relevante. E sim ele como aquela criatura, como ele diz aqui, um burrico que transportava documentos importantes, que era todo esse conteúdo de trabalho que os espíritos trouxeram através de Chico Xavier. E aí Chico dizia: tenho consciência de que o que eu fiz em meu próprio benefício. O esforço é pertinente a cada um. A maior recompensa do trabalhador é a sensação do dever cumprido. O reconhecimento que devemos buscar é o da própria consciência. Então, Chico tinha consciência que o que ele fez era em seu próprio benefício. Ele não estava ali servindo, aguardando recompensas, achando que aquilo ali iria favorecer ele. Não, era em próprio benefício dele que ele fazia aquilo ali. Porque o reconhecimento que ele buscava era da própria consciência. Era de se sentir em paz diante da tarefa, diante do trabalho. Sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo. Chico dizia isso. Imaginemos nós que ainda estamos sem nem reconhecer quem somos ainda. Chico já se reconhecia quando ele diz: sei o que devo ser e ainda não sou, mas está se trabalhando devagarinho para chegar um dia a ser o que devo. Então são mensagens que foram deixadas por Chico, falas que ele disse em momentos de conversas, que captadas por esses amigos, hoje são trazidas ao nosso conhecimento para que a gente reflita nas orientações que esse irmão trouxe. Nada escrito por ele, escrito por quem estava ali, por quem ouvia, por quem coletava aquelas informações. Então muitas vezes, naqueles momentos de conversa, alguém conversava com o Chico, comentava algum fato, alguma coisa com relação a alguma pessoa, pediu opinião, e Chico, muito na dele, dizia: respondendo por mim mesmo, eu creio que de minha parte o que falta é a prática real da doutrina espírita para que eu me ajuste à kardekização de minha própria vida. Quanto aos outros, eu não posso julgar. Então, se alguém questionava sobre os outros, ele dizia: olha, eu não respondo pelos outros, eu respondo por mim. Então, julgar, jamais. São ensinamentos grandiosos, porque nós costumamos julgar. Nós temos a doutrina espírita, que nós estamos ali com ela, convivendo no dia a dia, estudando, trabalhando, mas como é que está a prática? Como é que está a nossa kardekização, a kardekização da nossa própria vida? E falando sobre a mediunidade, Chico dizia: eu não saberia dizer a relação existente entre mediunidade e sofrimento. Os meus instantes mais produtivos na mediunidade foram também os de maior luta. Reclamar das dificuldades que tenho enfrentado seria negar as bênçãos que a mediunidade me tem proporcionado no trabalho com os bons espíritos. Então, sempre trabalhando, sempre com dificuldades, enfrentando sofrimentos. Mas, segundo o Chico, naquele momento era o momento mais produtivo da vida dele no campo da mediunidade. Ele não tinha do que se reclamar das dificuldades, porque os benefícios que ele tinha recebido, o contato com aqueles bons espíritos, eram muito maiores do que tudo que ele tinha vivenciado. Quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo. Quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto. Eu tinha que ir para o Luiz Gonzaga, escutar o povo, escutando aquela fila, acabava me convencendo de que o que eu sofria não era nada. A gente tem a mania de dramatizar em excesso a própria dor. Então, Chico era um ser humano como qualquer um de nós, também tinha suas dores, tinha seus problemas, suas dificuldades. Só que, como ele diz aqui, quando ele saía para o Luiz Gonzaga para realizar o trabalho dele, encontrava aquela fila imensa e ele ia atender, ia conversar e ouvir, ele acabava se convencendo que ele não tinha problema nenhum. Na realidade, os problemas deles eram mínimos em relação daqueles irmãos que ali estavam. E por isso ele diz que nós temos a mania de dramatizar em excesso a própria dor. Porque a gente não vai ao encontro do outro, a gente não ouve, não tem ouvidos de ouvir a dor do outro e a gente fica achando que a nossa é bem maior. A caridade sempre foi a força que me sustentou.
Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, procurava a periferia da cidade visitando as favelas. E Chico dizia que o médium que vive distante da vivência na caridade não possui retaguarda. Isso ele tinha aprendido com Emmanuel. E Emmanuel dizia para Chico: deixemos os nossos escritos. A página mediúnica pode esperar um pouco. É hora de você se reabastecer. Vamos para a periferia. E eu ia com ele, ou ele comigo, não sei. Quando na minha cabeça eu já tinha esquecido tudo, voltava para a psicografia. Sem a caridade, o médium não consegue sustentar o vínculo com a sua própria espiritualidade. O Emmanuel conhecia muito bem os momentos de Chico, quando ele estava caindo, quando ele estava se sentindo entristecido, e dizia: Chico, vamos largar tudo, vamos nos abastecer. E levava Chico para a periferia. Então tem muitas pessoas que adorariam ter um Emmanuel como mentor espiritual. Mas será que suportariam a disciplina de Emmanuel? Então Chico, nesse recado para nós os médiuns, nos diz: mediunidade é assim: aprimoramento constante, luta sem tréguas contra o personalismo, exercício de humildade, estudo e devotamento ao próximo. Infelizmente, muitos médiuns acham que mediunidade é só contato com os espíritos. Então, só aqui nessa fala do Chico nós temos uma receita. Aprimoramento constante. O médium tem que estudar sempre, tem que estar sempre se conhecendo, buscando se conhecer, fazer boas leituras, buscar um entendimento da vida. Essa luta sem trégua contra o personalismo, deixar de querer ser o referencial do trabalho, de querer que as suas ideias sejam aceitas, exercer a humildade, como bem nos diz aqui o Chico. E aí sim, com certeza, vai domando esse personalismo e o estudo e o devotamento ao próximo. Sem isso, o médium não se sustenta. Então, muitas vezes ele diz que os médiums acham que a mediunidade é só contato com os espíritos. É só ir na reunião naquele dia, naquela hora, fechar os olhos ali, receber um espírito para casa, pronto, acabou. Já fiz o meu trabalho. Não consigo entender a mediunidade sem um espírito de sacrifício. Quem abraça a mediunidade, esperando isentar-se de dificuldades, está cometendo um equívoco muito grave. Não há uma só página na codificação em que Allan Kardec tenha dito que as coisas para os médiuns seriam amenas. Então o médium não espere que pelo fato dele estar indo à casa espírita, realizando o trabalho dele, as suas dificuldades vão ser afastadas, os seus problemas, de maneira nenhuma. Até porque o médium, ele precisa saber quem ele foi na realidade e saber que foi um espírito falido e que aquela oportunidade é uma oportunidade valiosa para se recompor, para trabalhar no exercício do bem. Escuto o médium se queixando da mediunidade, alegam sofrimento com o trabalho, com excesso de disciplina, falam que os espíritos amigos são exigentes, que tudo é rotineiro e cansativo. O médium que se queixa de disciplina na mediunidade não está querendo nada. Disciplina de estudo, disciplina de atitude, de comportamento. Tudo isso foi pedido a Chico por Emmanuel e ele cumpriu rigorosamente. E não é diferente para nenhum de nós. Nós também precisamos ser disciplinados. No entanto, é como ele diz, reclama do excesso de disciplina. Ah, mas não pode faltar uma reunião, tem que estar toda semana lá, tem que estar... Reclamam dos trabalhos. Então, não está querendo nada esse médium. E aí Chico alerta. A obsessão acompanha de muito perto o médium. O médium que não vigia é uma presa fácil para os obsessores. Mediunidade significa porta aberta. E por uma porta escancarada acaba passando quem quiser. A vigilância é uma espécie de sentinela exigindo a senha dos candidatos a entrar. Então o médium tem cuidado, se cuide, porque a obsessão pode visitá-lo também. Porque o médium que não se vigia, como ele diz, é como se fosse uma porta aberta. Passa quem quer. Se o médium se vigia, é como se fosse uma senha que ele colocasse na sua mente, para que só acessem a eles aqueles que ele permitir. Então, durante o tempo da vida de Chico Xavier, ele sempre recebeu muitas caravanas na cidade de Uberaba. Muitos confrades iam lá visitar, falar com ele sobre suas dúvidas, sobre suas situações, suas dificuldades no movimento espírita, recebia orientações seguras, saíam de lá animados com a continuidade da tarefa, e muitas situações eram repassadas para Chico, e Chico sempre orientava.
O estudo constitui as paredes de um centro espírita e a caridade é a cobertura. Então, ele sempre deu muito valor ao trabalho assistencial, mas deixava claro, sem o estudo, as paredes do centro não existem. Sem a caridade, o centro não tem cobertura. Então, dentro daquela expressão de estudo e de caridade, Chico realizava um trabalho assistencial grandioso em Uberaba. Quem conhece sua história sabe disso. A doutora Marlene conta que uma companheira que estava com alguns problemas foi procurar Chico, como se Chico pudesse resolver a sua vida. E aí Chico disse para ela, não adianta você falar comigo, sua cura está nos trabalhos de sábado à tarde. Quer dizer, eu não resolvo o seu problema, mas o trabalho sim, se ocupe. Nós temos atividades, nós temos filas imensas de necessitados, precisando de pessoas para auxiliar, venha trabalhar. Quem sabe no trabalho você esquece os problemas ou encontra a solução para eles. Muitos chegavam ali organizando um trabalho, fundando uma casa e em busca de orientação. E Chico sempre orientava. Não podemos nos esquecer de que os estatutos não devem ser complicados. As diretorias devem ter poucos elementos. Muito cuidado com as cláusulas dúbias que podem impedir a realização de serviços de assistência de grande envergadura. Então, Chico chamava a atenção para uma questão que Kardec já nos alertava. Os grupos menores são melhores de serem geridos. Então, ele dizia nada de estatuto muito complicado, diretoria com poucos elementos, enxuta. E cuidado com essas cláusulas que, de repente, lá na frente vão impedir até o trabalho de assistência. Porque o centro espírita, dizia Chico, precisa se organizar para melhor atender aos necessitados. E o que impede muitas vezes que o centro seja mais produtivo é a centralização das tarefas, porque existe dirigente que não abre mão do comando da instituição. É uma verdade isso. Muitos companheiros se queixam porque a direção da casa não permite, não abre espaço para o trabalho. Chegam ali com boa vontade, é bem verdade que a casa tem que ter zelo, tem que ter cuidado, mas não excessivo ao ponto de não perceber a capacidade daqueles irmãos que estão chegando, de prepará-los devidamente para que eles possam realizar o trabalho. Então, Chico dizia que tinha dirigente de casa espírita que simplesmente impedia que o trabalho avançasse. E a gente sabe que tem dirigente de centro espírita que abre o centro, lê a mensagem, faz a prece, faz a palestra, faz a prece final, fecha o centro e o centro é ele. Que responsabilidade quando a gente age dessa forma. Porque uma hora a gente é chamado ao mundo espiritual, desencarne. E aí, como é que fica a casa? Não tem ninguém que tome conta. Já pensou a gente chegar no mundo espiritual sendo responsável pelo fechamento de uma casa, porque enquanto ali estivemos não preparamos trabalhadores, não demos oportunidade? Bom a gente pensar sobre isso. E aí Chico dizia, o centro espírita, quanto mais simples, quanto mais humilde, mais reduto do evangelho. Construções colossais sempre me parecem destituídas de espíritos. A Sociedade Espírita de Paris era uma sala de acanhadas dimensões. Ali imperava o espírito de fraternidade. E eu lembro que quando eu visitei Uberaba, eu cheguei no grupo espírita da prece e fiquei abismada com o tamanho do grupo espírita da prece. Porque eu imaginava que fosse um ambiente muito vasto, muito grande, com muitos departamentos, porque o trabalho de Chico era grandioso. As visitas que ele recebeu, as personalidades, então eu achava assim... Quando eu cheguei, que eu vi aquele grupo pequeno, aquela harmonia, eu pensei, meu Deus, que coisa maravilhosa. E, no entanto, ali, todos aqueles espíritos que nós encontramos ao longo das narrativas de Chico, das obras, iam até ali, Chico. Ali estavam com ele, trabalhando o prosseguimento da obra da doutrina espírita. E dentre aqueles que chegavam até ele, não faltavam aqueles que vinham para conversar sobre problemas, para se queixar de companheiros. E aí Chico dizia, fico muito triste quando um companheiro vem queixar-se de outro para mim. Fico calado, mas a minha vontade era de perguntar se ele não tinha alguma coisa útil para fazer. Quem verdadeiramente trabalha na doutrina não tem tempo para dedicar-se ao conflito com quem quer que seja. O espírito de competição, eis o que precisa terminar entre os companheiros de doutrina espírita. Então Chico não se envolvia nas questiúnculas, não opinava, mas ficava triste. Porque ele dizia, meu Deus, essas pessoas não têm mais o que fazer, não têm um trabalho para realizar, porque se estivesse envolvido no trabalho, não tinha tempo para estar prestando atenção à vida do outro,
para falar do outro. E essa disputa que muitas vezes nós empreendemos no movimento espírita é aquele nosso ato antigo de poder, porque na realidade o que nós temos que disputar verdadeiramente, como nos diz os espíritos, é a oportunidade de servir, é a oportunidade do trabalho. A gente disputa isso. Aí Chico dizia, os espíritos que discutem excessivamente entre si não estão defendendo os interesses da doutrina, e sim os seus próprios pontos de vista. Muitos companheiros excessivamente preocupados com os outros andam distraídos de si mesmo. Tenho visto vários espíritos desencarnados lamentando a sua situação no além. Então, discussão inútil, só discutindo ponto de vista e o trabalho. E aí, desencarnamos, vamos para o mundo espiritual e lá estamos lamentando a nossa situação. De termos tido tão grande oportunidade, estarmos dentro do movimento, e nada fizemos. Então, dentre as obras que Chico psicografou, na obra No Mundo Maior, o Calderário, diz a André Luiz, que os que são misericordiosos, ou seja, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, deveria ser um dos textos mais estudados por nós os espíritas. Quando eu li isso, eu digo, eu vou reler esse capítulo, atentar para essa orientação. E principalmente com o item 16, a indulgência. E lá a gente realmente vai se deparar com um código de ética e de moral para a gente se conduzir na vida e principalmente com os nossos irmãos, com os nossos companheiros de trabalho. Chico disse que Emmanuel dizia para ele que conhecer o Espiritismo é de fundamental importância. Mas segundo Emmanuel me tem ensinado, esse conhecimento necessita ser traduzido na prática, a começar pelo entendimento entre os companheiros que constituem a equipe de cooperadores da casa. O Espírito Emmanuel nos pede que comparemos a doutrina espírita a uma grande empresa organizada pelo Cristo, onde solicitamos emprego. Então, de que adianta estarmos dentro da doutrina, estudando, mas não conseguimos conviver em harmonia uns com os outros? Não temos empatia, não temos caridade para com o outro, não temos respeito. Então, que a gente pense na casa espírita como uma empresa que um dia a gente chegou e bateu na porta pedindo emprego. E diz Emmanuel que chegamos à casa espírita através de sofrimento, das dificuldades, das lutas domésticas, por curiosidade. E aí a gente pede socorro. Só que nós ignoramos muitas vezes que estamos pedindo trabalho, pedindo colocação para trabalhar e receber algum vencimento para sustentar a nossa vida. A gente não se dá conta que um dia a gente chegou, pediu auxílio, foi se envolvendo e hoje estamos lá trabalhando. Realmente nós chegamos ali pedindo trabalho. E Deus nos franqueou esse trabalho. A casa espírita, o trabalho na doutrina é uma oportunidade. Nós estamos sim ali trabalhando. Mas Chico alertava, quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Então é bom a gente estudar, é bom a gente aprender, é bom a gente conhecer, porque isso vai nos favorecer a realizar muito e muito mais dentro da doutrina espírita. Mas o amor pode mais. Se faltar o amor na tarefa, não adianta. Não vai adiantar muito o nosso trabalho. O Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Chico dizia isso com muita frequência àqueles que o visitavam. Traduzia justamente o ensinamento do Espírito de Verdade, no capítulo 20, no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos nos diziam: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então, o estudo do Evangelho é extremamente necessário às nossas vidas, para que a gente possa refletir. Nós temos ensinamentos e ensinamentos que nos chamam a atenção para o nosso comportamento, para as nossas atitudes diante do trabalho, diante da doutrina espírita. E o Chico, com o seu palavreado, com a sua fala também, nos chamou muita atenção para muitas situações, como nós vimos aqui nesses breves trechos. E não foi só isso. O Chico enobreceu e santificou a fenomenologia mediúnica, vivenciando com amor. Então foi um marco o trabalho de Chico, que a gente pode dizer que a mediunidade, antes de Chico era uma coisa, depois de Chico passou a ser outra. Passou a ser respeitada, a ser reverenciada, ser buscada com confiança
porque era um médium criterioso, era um médium caridoso, era um médium bondoso e fazia com amor. E não foi só essa a contribuição que Chico deixou para o movimento espírita. Ele também deixou muita contribuição no campo social. Muitas obras que nós executamos hoje na Casa Espírita foram organizadas naquela convivência, nas orientações, na vivência do Chico, sempre chamando atenção para a caridade. E ali foi que nós fomos buscando, sempre colocar dentro daquela nossa lida a caridade aos mais necessitados, aqueles que chegavam, aqueles que buscavam. Então, que nós possamos ter consciência da importância da obra desse excelente médium, esse excelente irmão que esteve conosco e que nos deixou tantos exemplos, tantas obras, nenhuma escrita por ele, mas muitas escritas a partir dos seus exemplos. E se a gente fosse buscar aqui todas as obras que foram escritas, as narrativas de Chico, a gente não ia terminar hoje. Mas a gente buscou só assim algumas informações mais direcionadas ao trabalhador da doutrina espírita, como havia sido designado para nós como esse tema em relação à Semana Espírita, que não aconteceu, mas que nós estamos aqui prestando a nossa homenagem. Então, a doutora Marlene Nobre, que, como nós falamos, trabalhou muito tempo junto ao Chico, ela dizia que Chico não pertence apenas ao espiritismo e aos espíritas. Seu exemplo e suas lições alcançam o mundo inteiro, mas isso não se deu sem muito sofrimento e agruras pessoais. Então, o Chico hoje é patrimônio da humanidade. O Chico hoje é conhecido e respeitado no mundo inteiro. Mas isso, como ela diz, não se deu sem sofrimento, não. O Chico teve muitas perseguições, teve muitas lutas, muitos embates, muitas dificuldades, sofreu muito, mas nunca desistiu. Sempre feliz, alegre, realizando o seu trabalho, ao ponto de, ao fim da vida, ser perguntado se recomeçaria e dizer sim, recomeçaria tudo novamente. Então, entender a lição de amor e de paz que Chico nos deixou é recordar sua trajetória de luz em meio às trevas dos obstáculos, nos diz a doutora Marlene Nobre. Então, que nós possamos, encerrando essa nossa fala, que aqui simbolizamos como sendo o nosso momento de homenagem pela Semana Espírita Chico Xavier, que não aconteceu, agradecer a Deus pelas grandes oportunidades, por esse profeta fecundo que esteve entre nós, que se colocou à disposição da espiritualidade, permitindo que chegasse até nós todo esse acervo de obras que vão nos conduzir ainda ao longo dos séculos, muito aprendizado, muita informação, muito esclarecimento. Que não esqueçamos esse medianeiro e que o nosso coração, que hoje agradece, possa direcionar para ele nesse momento o nosso amor, o nosso agradecimento, pedindo a Jesus que o ampare, que o assista e que, quem sabe, em breve ele possa retornar a esse planeta dando continuidade à sua tarefa, nos ajudando a humanidade nesse terceiro milênio, nesse momento de tantas dores, de tantas lutas, de tantas dificuldades. Então, muita paz a todos.